Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos, então, aqui na nossa 9ª reunião, né? E já estamos aí, não é nenhum passo, é um dedinho do final já, né? Encerrando essa jornada, graças a Deus, todo mundo aí conseguindo encerrar, que bom. Andrés, se você ergueu a mão, você gostaria de falar? Não, eu só queria perguntar, a professora disse registro de chamada, né? Registro de ponto. Só uma coisa, na região de vocês, ainda a chamada não... A nossa presença não é dada pela chamada do Educatron ainda? Sim, quando você está em sala, mas quando você vai lá só para Tá. Já entendi. Cumprir uma hora de atividade, né? Tá, eu pensei que era o dedinho, agora eu já sei, é o famoso celular. O online mesmo, o registro online. Só uma curiosidade. Então, tá. Gente, então hoje, desculpa aí, a nossa reunião ela vai se dividir em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre o SAEB, vamos aí fazer uma atividade no Padlet, sobre o SAEB, que eu achei assim, bem bacana. E daí, no segundo momento da nossa reunião, nós vamos ter o compartilhamento aí das implementações de alguns colegas, certo? E aí a gente vai conversando aí como que isso vai acontecer. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o SAEB e a recomposição da aprendizagem, caminhos percorridos. Salientar aqui de novo a importância das câmeras abertas, importante a gente estar um olhando para o outro, vendo, né, um ao outro, e eu acho que isso aproxima mais a gente. E a importância do uso do computador, até porque nós vamos fazer uma atividade no Padlet, e eu acho que no celular fica bem difícil de fazer, tá? Então, temos 3 objetivos. O primeiro objetivo, que é reconhecer a importância do planejamento para a efetividade das ações pedagógicas e o alcance dos objetivos de recomposição das aprendizagens. O segundo objetivo é inspirar-se em práticas de colegas para aprimorar seus próprios processos de planejamento e execução de atividades. Esse objetivo, nós vamos tentar atingi-lo ali com a atividade do Padlet e também com os relatos de implementações de vocês, né? E valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, porque vai ter um feedback que vocês vão ter que passar para os colegas que vão ter que estar fazendo ali o relato da implementação. Mas depois eu explico como ele vai funcionar. Nós vamos ter um momento de acolhimento, falando sobre a importância do planejar, mapa de conexões, nossa experiência e planejar para transformar, e o compartilhamento daí 40 minutos. E a gente vai ver ali como que nós vamos nos organizar daí para isso, tá? Nesse acolhimento, então, gente, nós vamos estar falando sobre o planejamento. Que o planejamento ele é a base de qualquer ação eficaz, especialmente na recomposição da aprendizagem. Pensando nas atividades que vocês realizaram no início da jornada, qual palavra melhor resume a importância de planejar essas ações em sua escola? E aí eu gostaria que vocês pensassem aí numa palavra que resume a importância de planejar para vocês. E aí vocês escrevessem aqui no chat uma palavra que resume a importância de planejar. Lucélia colocou direção, Altamir sucesso, Zenita organizar, Lucas preparação, Adelar facilidade, Liliane organização, Marisa ordem, Roseli organização,
Eliane, aprender mais. Andréas, tranquilidade pedagógica. Jamile, controle e sucesso. Muito bem. Eutraude, colocou organização e direcionamento. Gostaria que alguém comentasse por que fez essa escolha, por que dessa palavra. Vamos lá, alguém para comentar? Justificar a sua escolha? Facilita o trabalho, né? Quando está bem planejado, facilita o trabalho de sala de aula, facilita o desenvolvimento do trabalho, o cumprimento dos objetivos e deixa a aula mais ágil, vamos dizer assim. Ótimo, Adelar. Muito bem. Mais alguém, gente? Professora, eu acho que planejar é um direcionamento, né? A gente, assim, você tem um norte a seguir, você pode até mudar alguma coisa, mas você sabe para onde você está indo. Então, é um direcionamento, é um caminho. Eu acho que pode até mudar alguma coisa nesse percurso, mas você sabe que por onde você vai estar passando. Ótimo, Marisa. E até depois aqui, no encaminhamento, vai aparecer que o planejamento ele é uma bússola para nós, né? Ele vai dando esse direcionamento, ele vai nos encaminhando. Eu vi que ali teve algumas pessoas que escreveram a palavra organização, né? E quando a gente planeja, a gente tem essa organização, e muitas vezes, tendo o planejamento, tendo a organização, ainda assim, a coisa não funciona, né? Então, imagine se a gente não tem o planejamento e se a gente não tem essa organização. Mais alguém gostaria de falar? Pode ser eu, então. Ótimo. Eu coloquei ali a palavra sucesso, porque o que veio à minha mente para ter sucesso tem que ter planejamento. A gente pode planejar, pode não dar certo, mas sempre que dá certo é porque teve um bom planejamento, né? Eu vejo na implementação aí, né? Conforme a gente vai planejando, se tem um bom planejamento, a chance de sucesso ela vai também se ampliando, né? Isso mesmo, Altamira, exatamente. O sucesso tem muito mais garantia de acontecer se ele for planejado, né? Certíssimo. Muito bem. E aí, gente, então, pensando nessa questão da importância de planejar, o planejamento ele é a chave para transformar desafios em conquistas, garantindo que cada estudante recompõe a sua aprendizagem. E para a gente garantir essa recomposição, para garantir esse sucesso, como o Altamir falou, tem alguns caminhos que são importantes. A gente pode partir ali de um mapeamento das defasagens. E como que a gente pode mapear as defasagens? Nós podemos fazer esse mapeamento através das avaliações. As avaliações internas, né? Pode ser escritas ou não escritas, as avaliações externas, né? Então, a gente vai partir dessas avaliações para fazer esse mapeamento. Depois, pensar em personalizar as intervenções. O que seria se personalizar? Gente, cada turma, cada aluno tem uma especificidade. Eu tenho lá 4 turmas de 8º ano, uma diferente da outra, né? Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente vai vendo. Vocês mesmos, quando vão fazer a implementação, eu sempre vejo que tem alguns que falam assim, eu escolhi essa turma para fazer a implementação, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Oi, Silineide, vi seu recado, tudo bem, tá? Então, a gente vai fazendo esse mapeamento, vai fazendo essa avaliação, para a gente saber as intervenções personalizadas que nós temos que fazer. Focar nas habilidades essenciais. Gente, esse focar nas habilidades essenciais é a gente procurar ali, priorizar aqueles conteúdos que a gente vê que eles são importantes ali para a sequência do conteúdo, para atividades futuras.
Então, a gente faz essa leitura, faz esse encaminhamento, principalmente nós em história, né? Que a história ela é uma continuidade, então é fundamental a gente fazer isso. E também, gente, quando a gente pensa em recomposição da aprendizagem, a gente vê lá que é essencial o aluno ler, é necessário o aluno interpretar, conhecer algumas coisas. Então, focar nessas habilidades. E acompanhar as ações desenvolvidas. Esse acompanhar as ações desenvolvidas, ele não cabe a nós, professores. Quem é que deve acompanhar essas ações? São as pedagogas, direção da escola, núcleo de educação, SED. Por que cabe a eles? Porque eles aí têm que dar esse suporte para a gente, fazer esse acompanhamento para que haja ali a possibilidade da gente desenvolver aquele nosso planejamento, aquelas nossas atividades que nós fomos realizando. E pensando nesse planejamento também e no desenvolvimento de atividades, nós vamos voltar um pouquinho lá na nossa reunião 2 dessa jornada, onde a gente trabalhou com o SAEB. E para voltar nessa reunião 2, eu vou pedir para a Eliane. Eliane está aí na reunião? Eu vi antes ela entrando. Oi, Eliane. Oi. Eliane, você me autoriza usar o teu documento do SAEB lá da reunião 2? Sim, professora, pode usar. Então, tá. Eu vou compartilhar ele aqui só para vocês relembrarem de que documento que eu estou falando e do que ele tratava, tá? Então, lá na reunião 2, gente, nós tínhamos esse documento aqui, que cada um de vocês fez uma cópia, né? E depois vocês tiveram que colar ele no portfólio, certo? Vocês fizeram ali uma troca de conhecimentos, mas daí cada um escreveu o seu. Vocês tinham que escrever os caminhos percorridos, onde estamos e ação para onde vamos. Então, vocês, conforme ali a realidade de vocês, vocês colocaram já o que vocês já tinham feito, né? Aí a Eliane colocou ali, procuramos verificar e identificar a dificuldade de entendimento dos alunos com relação aos descritores. E aí ela foi descrevendo, né, as ações já realizadas na escola deles. Daí, onde estamos? Como recomposição da aprendizagem, elaborei um plano de estudos referentes às habilidades que os alunos precisam desenvolver referente ao primeiro trimestre. E aí ela colocou ali as ações dela, né? Através da leitura, explicação e troca de ideias com os alunos, como as avaliações foram feitas, exercícios, como foi acontecendo. E depois, para onde vamos? Ou seja, ações que eles iriam realizar na escola deles. Só um minuto. Tem uma pessoa que vem aqui, um ser, né? Olha aqui. Todas as minhas reuniões, esse ser vem pedir para ficar na cadeira do meu lado. Aí ele passa a reunião toda ali. Então, ela colocou ali elaboração de simulados, jornal do SAEB, informando a importância dos estudos, e trabalhos em grupos para estudos de vocabulário, né? Essa foram as ações, né, ali que a Eliane destacou, mas eu sei que cada um de vocês destacou alguns. E agora, gente, relembrando isso, relembrando toda essa discussão que nós tivemos lá no início, na reunião 2, nós vamos pensar aqui quais dessas ações que deram certo. Dentre essas ações planejadas,
qual foi a que teve maior destaque em seu contexto de atuação? Daquelas que vocês já tinham realizado, daquelas que vocês estavam realizando e daquelas que vocês planejaram para depois. E aí eu gostaria de ouvir pelo menos 2 pessoas colocando essas ações que deram certo. Por favor, pode falar. Porque assim, gente, o nosso grupo de estudos justamente é para isso, para vocês estarem compartilhando, dizendo aqui para nós. Às vezes a gente acha que fez uma ação que é muito simplesinha, que não tem muita importância, mas ela vai fazer a diferença, de repente, lá na sala de aula de um outro colega. Então é importante a gente fazer essa troca. Digam lá, gente, por favor. Uma ação. Senão, vou ter que começar a perguntar para esse povo, meu professora, Deus. Igual você acabou de dizer, né? Por mais simples que seja, na minha escola nós adotamos, cada professor adotou um descritor do SAEB, da Prova Paraná, e eu adotei o de inferir significado às palavras. Então, os meus alunos já se acostumaram a qualquer palavra, mesmo que não seja da minha disciplina, às vezes eles vêm com de outra disciplina, querendo saber o significado das palavras, porque nós percebemos que o grande problema na minha escola é a interpretação. Então, esse é o trabalho de formiguinha. Nós vamos fazer a prova, eles estavam hoje fazendo prova, aí a menina queria saber, professor, o que é tênue? Aí eu vou no quadro, escrevo o que é tênue e coloco o significado. Aí daqui a pouco outro, o que significa florescer? O que eu achei que era tão básico, né? Todo mundo sabe o que é florescer. Não, a aluna não sabia o que era florescer. E isso poderia ser uma palavra que apareceria numa prova externa, nesse que nós estamos fazendo, que é o do replanejar, né? Uhum. E, Lucélia, e daí compromete toda uma interpretação, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas bem de encontro com o que a Lucélia falou, eu tenho feito nas minhas turmas de 8º ano, geralmente, desde o ano passado, e estou fazendo agora também, o dicionário de história. Eu fiz com eles um fanzine pequenininho, calculei com eles que vai caber ali 20 palavras, e eles vão me perguntando e vão escrevendo. E eu vou questionando, para que também eles olhem o texto com um olhar mais criterioso, para buscar essas palavras que eles não sabem o significado, sabe? E dar uma discussão tão bacana, tão legal, sabe? Porque daí eu digo para eles, vocês não vão procurar o significado no dicionário. Nós vamos construir o significado aqui, falando, sabe? E daí eu peço para eles, primeiro, falarem o significado da palavra, que o colega não sabe, e depois, se necessário, eu complemento ainda. Altamir, pode falar? Eu faço algo meio parecido com isso. Eu já relatei em outros momentos, né? Que eu trabalho muitas vezes com 10 palavras principais do capítulo que está sendo trabalhado, né? Então, digamos lá que está trabalhando um exemplo, né? Iluminismo. Então, eu encontro ali a própria palavra iluminismo e vou encontrando outras que eu sei que eles têm dificuldades e que podem ajudar depois a entender o tema, né? E então eu sempre acabo trabalhando pelo menos umas 10 palavrinhas, eu peço para eles procurar no texto, né? E eles fazem no caderno. Isso fica no caderno. Então, quando vai fazer a leitura ou vai trabalhar com a aula do RCL+, eles já se identificaram com aquelas palavras ali. Ótimo. E eu faço no 7º, faço no 8º, até no ensino médio, quando eu vejo que eles estão com muita dificuldade com alguns temas ali, eu pego, vamos lá, já coloco 10 palavrinhas lá, vamos buscar essas palavras aqui e anotar aí.
Que legal. Eu acho que dá bastante resultado, né? Sim. Então, olha só, partindo dessa ideia, né, dessas práticas que eu sei que vocês não falaram, mas que cada um de vocês produziu, desenvolveu nas escolas de vocês, uma prática que foi positiva, que deu certo, nós vamos agora realizar uma atividade no Padlet. Eu vou compartilhar o Padlet aqui e vou mostrar para vocês como é que vocês vão escrever nesse Padlet. E depois que eu explicar, eu vou pôr o link para vocês acessarem, tá? Então, por favor, acompanhe aqui. Olha só. Vocês vão receber o link. Quando vocês abrirem esse link, ele vai aparecer exatamente essa imagem que está aqui. Vocês vão no lado direito, aqui embaixo, tem um maisinho. Quando vocês colocarem o mouse em cima desse maisinho, ele vira um lápis. Vocês vão clicar nele. Dando um clique nele, vai aparecer esse retângulo e vai dizer assim, escolha um local. Opção, eu vou colocar minha cidade, Cascavel. Aqui já aparece Cascavel, Paraná. Daí eu dou um clique. Quando eu cliquei, abre outra janela. Nessa outra janela, gente, vocês vão... Aqui embaixo está escrito assim, ó, escreva algo fantástico. O que é que vocês vão escrever? Vocês vão escrever sobre o que está aqui do lado esquerdo. Diz assim, ó, descreva uma ação realizada em sua escola, departamento, NRE, que impactou positivamente em seu espaço de trabalho. Então, para não fugir aí, eu vou colocar assim, só para vocês entenderem como funciona. Vou colocar dicionário de história. Certo? E aí eu vou lá em cima e vou clicar em publicar. Olha o que vai acontecer quando eu clico em publicar. Ele vai situar no mapa do Paraná. Mas ele vai buscar aqui Cascavel, ó. Vai me colocar nesse mapinha de Cascavel. Depois, quando todos vocês escreverem, aí o que vai aparecer aqui? Vai aparecer o mapa do Paraná e vai situar vocês em cada cidade que vocês estão. Tá? Difícil fazer isso? Não, né? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Eu vou colocar... Não, né? Eu vou colocar o link aqui no chat, e aí eu quero que vocês acessem ele e escrevam, por favor. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, por favor, me chamem aí para que eu auxilie vocês. O Altamir já escreveu aí também, né, Altamir? Aí vai aparecer os nossos dois locaizinhos ali, vai nos situar, ó. Ah, vai aparecer mais um, vai ter 3 aí, ó. 3 de Cascavel. Eu esqueci, professor, é Curitiba, no caso, eu coloco aonde? Coloco depois história, o quê? Quando você clicar no maisinho, Eutraude, Sim. você escreveu Curitiba, você dá um clique ali em cima da palavra Curitiba, e daí ele abre outra janelinha para você.
Daí, quando ele abre a outra janelinha, daí você escreve ali onde diz, escreva sobre, embaixo. Eu já me perdi tudo. Escrevi o Escreva nome da algo. Vitória, eu não sei o que. Eu vou colocar de novo, vou Fiz, mostrar aqui de novo, tá? Olhem aqui. Ai, por favor. Ó, no lado direito, aqui embaixo, tem um maisinho, certo? Certo. Quando você passou o mouse aqui, ele vira um lápis, você clica nele, aí você vai colocar aqui o nome Cascavel, Curitiba, certo? Quando você escreveu Curitiba aqui, eu não queria escrever de novo aqui, mas quando você escreveu Curitiba, aqui, ele vai abrir uma outra janelinha nesse mesmo lugar, e mais ou menos aqui, um pouco para baixo da metade, tem um espaço para você escrever. Aí você escreve e depois vai em cima onde diz publicar, e clica em publicar. Tenta fazer lá. Ó, eu estou vendo aqui que já vários escreveram. Professora, E aí? Oi. ele está pedindo para eu colocar meu nome, ele pede, abre uma janelinha, quem escreveu isso é para pôr meu nome? Não, não precisa, é só para fazer a localização. Não está certo, obrigada. Não está dando certo para mim. Traude, eu vou escrever de novo, só para você ver. Ah, eu acho que deu certo aqui, acho que deu. Ué, sumiu. Da onde você é, Traude? Você escreveu Eu sou ou não? de Ibirama, eu Santa Catarina, mas Curitiba me acolheu desde os anos 70, eu era criança praticamente. Não, você tem que colocar daí, da onde você está agora. Ah, tá, Curitiba, tá. Então, vamos ver se você não aparece o teu aí já. Deixa eu ver, Curitiba nós temos aqui Pinhais. Vamos ver quem mais está de Curitiba, tem mais gente aí. Leitura ativa, quem é de Pinhais que escreveu leitura ativa? Eu, Peraí, eu quem? Que eu não estou vendo. Márcia. A Márcia. Márcia, tá. Aí tem alguém de Ponta Grossa. Quando a gente dá um clique em cima desse alfinetinho, ele abre aqui, ó. Palmeira, história e desenhos. Quem é de Palmeira? Eu, prof. Jamile. Ah, muito bem, Jamile. Olha que legal, gente. Eu adorei esse mapa. De verdade. Primeiro, porque para a gente ir vendo as ações que cada um de vocês fez, e outra para a gente ir vendo de onde vocês são, né? Cada um de vocês. Quer ver? Vamos ver lá de Londrina. Açaí. Quem é de lá? Lucélia. A Lucélia, inferir significados. Muito bem. Maringá, quem é de Maringá? Arapongas, né? Pertinho de Maringá. Pit stop. Nossa, como que é esse pit stop? Marisa? Oi, professora. Você que é o pit stop, a gente para o carro e a gente entrega, a gente fez uma do Setembro Amarelo, né? Aí para os carros e vai fazendo a propaganda do... Eu coloquei isso, professora, porque eu não entendi direito. Não é que eu não entendi direito, desculpa. Hoje eu estou tão alheia à aula, professora, que eu perdi um cunhado e eu cheguei agora do velório, eu estou muito arrasada. E a senhora está falando, para mim está entrando para um ouvido, saindo para o outro, sabe? Me desculpa. E aí eu peguei, eu vi assim, eu coloquei isso aí, mas o pit stop é bem legal. Você pode parar no sinaleiro com os alunos, mas tem que ir, daí vai polícia, acompanha, tal. E aí você entrega papelzinho do que você está trabalhando, sabe? Mensagem, dá para fazer da violência da mulher, dá para fazer do Setembro Amarelo. Aí eu coloquei isso, eu não sei se era isso que você queria, mas que causou, assim, uma... Ações que vocês fizeram que causaram impacto. Mas hoje eu estou bem alheia à sua aula, me desculpa, tá? Marisa, fica tranquila, meus sentimentos, tá? Eu estou muito chateada hoje, muito triste. Com razão. Professora, foi? Será que eu consegui? Vamos ver aqui, Curitiba. Vamos ver que tem mais gente aqui de Curitiba, deixa eu ver. Curitiba, mas daí você não escreveu o que você fez, né?
Eu escrevi história de Curitiba, mas não História? apareceu? Acho que não, né? Não apareceu. Deixa eu fazer de novo. Quem Ai, é de Ponta Grossa? História e desenhos, Palmeira. Quem é de Palmeira? Ninguém? Alguém colocou Palmeira ali. Vamos ver aqui de quem que é. 2 vizinhos. Trabalhar com aulas de leitura uma vez a cada 15 dias nas escolas. Nesse dia, todos param para uma aula e leem. Quem é de 2 vizinhos, gente? Oi, pessoal. Diga lá. Sou eu, a Silineide, aqui o meu microfone estava fechado e eu não percebi. Sou eu, aqui em 2 vizinhos. Legal. Nós fazemos isso. Bom, eu coloquei esse, né, assim, em termos de núcleo, né? Mas na minha escola, nós estamos pegando muito firme em cima da interpretação, leitura e interpretação. Eu mesmo, sendo professora de história, eu gosto muito de português, gosto muito de leitura, gosto muito de interpretação. Esse dicionário de história, a senhora falou lá no outro curso, né, o ano passado já. Não, ano passado não, agora esse ano. E eu esse ano, acho. No início do ano. E eu comecei a fazer com os meus 7º anos, eu tenho feito, né? Então, inferir significados, para a gente, assim, está sendo uma coisa... Porque nós, depois ali do encontro agora, que nós retornamos, da formação, a gente percebeu que o nosso problema, fazendo ali o acompanhamento dos descritores de maior erro, né, é a leitura e a interpretação. Então, a gente está trabalhando em cima disso. Legal, Silineide. Eu tenho batido nessa tecla, incentivado de toda forma os alunos a pegar o livro físico, a pegar o livro de papel, sabe? A levar o livro didático. Tenho trabalhado muito com interpretação, com leitura e interpretação, fazendo eles lerem, fazendo eles interpretarem. E hoje eu fiz com o 2º ano, eu estou bem atrasada, mas assim, o trabalho no início da industrialização. E eu trabalhei o descritor HD 19, que era para fazer, né, o contexto ali, político, econômico, social, do início do Brasil, no início, né, relacionar no início da industrialização. Daí levei para a minha pedagoga, porque tudo, o núcleo está, tudo que você faz. Questão de cima, olhando, o tempo todo. É isso mesmo. Mas legal, bacana. Altamir? Esse projeto que a Silineide comentou, ele é muito interessante. No Colégio Santa Cruz, aqui em Cascavel, já teve ele. E eu estava ouvindo e lembrando do projeto. O colégio todo fazia leitura. Até os funcionários. Naquela aula, todos parava tudo. Era um silêncio total na escola. Até os funcionários aqui. Até os funcionários, né? Então, eu vou comentar sobre isso no meu colégio novamente e lembrar que isso já aconteceu e que hoje é necessário, né, retomar isso, fazer os alunos ler novamente. E eu lembro que às vezes eu pegava um livrinho, daí eu não conseguia terminar, eu ia na biblioteca, pegava e levava embora para ler, para continuar a leitura, né? Não queria parar, né? Não queria parar a leitura. É muito bom isso aí. Sim, assim, como diz o outro, né? A gente sabe que alguns não vão ler praticamente nada. Mas, gente, pensa, nesse mundo que nós estamos, nesse momento que tudo né? Isso aqui, o bendito do celular, se eles leem 1 página, 2 páginas, e às vezes aluno que a gente nem imagina, eles pegam o livro, às vezes não dão muito valor, aí eles leem, eles acham uma coisa interessante, eles vêm perguntar, eles vêm falar. E aí você, sabe, você acaba, às vezes, ganhando aluno que você dava por perdido. E ele, de repente, parece que acende uma luzinha, sabe? Aquele estalo, aquele clique. E isso é muito bom, é maravilhoso. Isso sabe, isso enche a gente quando a gente percebe isso.
né? Que aquele menino que não lê nada, que aquela menina que não lê nada, de repente achou uma coisinha lá, professora, e daí tal, ou comigo ou com outro professor. Nossa, é maravilhoso. Muito bem, e olha só, é isso mesmo que a gente quer, é esse compartilhamento para tendo ideias e resgatando coisas que de repente a gente já parou de fazer e fazer novamente. Quem que é de Medianeira? Eu, prof. Liliane. Sim. Aula de reforço interdisciplinar com os sextos anos. Uhum. Ó, gente, uma coisa que eu falei hoje lá numa outra reunião, assim, a recomposição de aprendizagem, ela não precisa e não deve acontecer só no 9º ano, né? A gente precisa buscar em todas as turmas. Por quê? Não é só lá no ano que vai ter a prova do SAEB que a gente tem que se preocupar. Como funciona, Liliane? Então, por isso, essa tua fala foi o que incentivou a gente a retomar esse projetinho, assim, que nós já tínhamos feito o ano passado. Que nós recebemos muitos alunos no 6º ano que não sabem ler e, claro, não sabem escrever, né? Eles não estão alfabetizados. Então, nessa última reunião pedagógica, a gente fez uma classificação ali dos alunos de cada sala, de quem não sabia ler, de quem não ou lê mais ou menos, sabe, assim, por grupos de alunos. Aí, conforme os grupos de alunos, a gente está, não a tarde toda, mas até o intervalo, a gente está fazendo um reforço. Por exemplo, professores que já alfabetizaram antes, pegam esses alunos que não sabem ler, né, para tentar ensinar eles a ler o máximo possível, pelo menos aprender as sílabas, né? E aí a gente separa por sala. Como tem várias salas, a gente separa. O grupo que não sabe ler vai para uma sala, vai o professor com ele. O grupo que sabe ler mais ou menos, que tem que praticar leitura, vai para outra sala. O grupo que precisa de interpretação, vai para outra sala. O grupo que precisa de matemática, vai para outra sala. E daí a gente se reveza entre nós ali, com atividades diferentes para cada grupo. Daí até a hora do intervalo a gente faz assim, depois continua a aula normal. Muito bem. Funcionou bastante, assim, ajudou bastante o ano passado, e a gente retomou esse ano. E uma coisa que me ocorreu, que de repente poderia auxiliar nesse sentido aí também, Liliane, o aluno monitor, né? Sim. Talvez... Tem o grupinho que é bom, né? Tem um grupinho que é bom, daí esse grupinho, em horário de aula, ajuda esses coleguinhas ali que têm mais dificuldade. Isso, durante a tua aula de história, o aluno monitor ali auxiliando também. Também é uma dica legal. Uhum. Muito bem. Gente, quem mais gostaria de falar sobre o seu trabalho, a sua atividade que postou aqui? Estou vendo aqui de Cianorte, realização de trabalho com gráficos, elaboração e leitura. Aí tem aqui também ali de Cianorte, leitura e interpretação. Quem que é de Cianorte, gente? Tem 2 pessoas. O próximo de Cianorte. É eu, Zenita, e tem a Roseli. Isso. A Zenita e a Roseli. Ah, muito bem. Alguma de vocês quer comentar seu trabalho? Na nossa escola, a gente fez a reunião pedagógica agora do 2º semestre, né? Início do 2º semestre, e realmente a nossa preocupação é com leitura e interpretação. Então, a gente pegou firme que em todas as disciplinas, né, trabalhar a leitura e interpretação, porque é esses descritores, né, que estão em defasagem, porque acreditamos que a leitura e interpretação, ela cabe em todas as disciplinas, né? Inclusive na matemática, né? Então, a gente se conscientizou bem com esse descritor, leitura e interpretação. Ótimo. Legal, gente. Que pena que nem todos escreveram, né? Porque eu estava contando aqui, acho que deu 14, 15 pessoas. Porque esse mapa... Foi agora ou não? Será que eu não consegui ainda? Deixa eu ver, Traude.
Aqui tem Curitiba, leitura ativa. Vamos ver quem abre mais. Acho que não, é Traude. Mas que coisa. É. Mandei 2 vezes. Então, esse mapa eu acho ele bacana, adorei essa ideia aqui, por 2 motivos. Primeiro, porque esse Padlet, ele fica salvo lá para vocês, né? Quem tem a conta do Padlet, e aí tem essas ideias, sugestões que vocês podem guardar ali e revisitar em um outro momento, quando estiverem ali planejando e buscando sugestões. Mas também é bacana, porque além da gente se enxergar aqui nas nossas reuniões, a gente se situar aqui, né? Se localizar e tal. Olha que legal que é, né? Para a gente estar se situando, vendo, olha, quem que está aqui, quem que, né? Eu achei, assim, muito bacana. Professor, eu acho que foi sim, que está aqui, ó, a não ser que outra pessoa também colocou história e geografia. Então, ó, eu cliquei agora aqui, apareceu um outro, sala de aula invertida, com apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Daí vamos ver. Não. E não consigo abrir outro. E daí abre Ponta Grossa. Leitura ativa. Para mim não está aparecendo. Talvez eu tenha que fazer fechar ele e abrir de novo. Depois eu vou fazer isso, Traude. Tá. Mas é bacana para a gente também se situar, então. Tá? Muito bem. Gostaram da estratégia, do mapinha? Bem legal. Muito bem. Eu sou empolgada com algumas coisas, eu fico... Ai, meu Deus, gostei. Gente, e aí eu vou voltar aqui e compartilhar o nosso documento. Antes da gente começar as nossas apresentações, eu só quero mostrar mais 2 coisinhas bem rapidinho aqui para vocês sobre a questão do planejamento, tá? Que eu acho ele fundamental, a gente já falou sobre isso. Nossa experiência, vocês já mostraram aí as experiências. Então, no encontro com o outro, os saberes são transmitidos e construídos de inúmeras formas. No encontro do outro, nós aqui, né, vamos transmitindo saberes e construindo de maneira diferente. Cada indivíduo é, em si, uma fonte inesgotável de conhecimento. E aqui queremos te ouvir, vocês já contribuíram ali conosco. Planejar para transformar. Aqui que eu falei antes, né, que o planejamento ele é a bússola que orienta a nossa prática, considerando a intencionalidade de cada ação pedagógica. O aprimoramento contínuo do planejamento potencializa a recomposição das aprendizagens dos nossos alunos. Então, é fundamental aí esse planejamento. E falando sobre o compartilhamento, gente, é importante vocês observarem o seguinte, cada cursista vai ter ali 5 minutos para realizar a sua apresentação, então é importante que vocês foquem lá nos 2 últimos slides. 5 minutos passa rapidinho, tem gente ali que se empolga a falar e quando vê já foi. Eu vou cronometrar aqui no meu celular e quando der os 5 minutos, gente, eu vou abrir o microfone e vou avisar. Por quê? Hoje de manhã eu comecei a fazer a estratégia de erguer a minha mãozinha, mas quando vocês estão apresentando, às vezes vocês saem dessa tela aqui. Aí vocês não enxergam a tela e aí não adianta eu erguer a mão, tá? Pode perguntar, Adelaide. Não, só uma sugestão, avisar os 4 minutos ou 4 minutos e meio. Tá, pode ser. Isso, para daí vocês já se programarem, né? Legal. Respeitar a ordem e o tempo destinado à sua apresentação, então, por favor, né? Porque senão depois falta para outro colega. E
apresente aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações. Vocês vão fazer a apresentação ali, vão lá para os 2 últimos slides. Caso vocês não consigam... Ô, Silineide, olha o recado da Silineide. Caso vocês não consigam compartilhar, daí vocês me avisam e eu compartilho para vocês, tá? A turma, então, tem que respeitar o momento de apresentação dos seus colegas, sem fazer intervenções. Caso vocês queiram ali contribuir alguma coisa, reagir, usem os emojis aqui embaixo, ou escrevam no chat, e vai ter um feedback que vai ser feito, eu já vou mostrar para vocês, tá? Cada relato é único, gente, então vamos ouvir com atenção, vamos colaborar com os nossos colegas, tá bom? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a ordem das apresentações, que ficou lá na planilha. Eu acho que... Porque depois eu fui pedir ajuda para mais algumas pessoas, e até quero agradecer, porque vários ali se ofereceram, inclusive o Adelar pediu, né, para apresentar. Se der tempo, Adelar, você apresenta aqui na 8ª posição, tá bom? Eu até deixei você mais embaixo, mas já pensando nessa possibilidade de puxar você, se der tempo, tá bom? Ó, a Lucélia vai ser a primeira e o Andrés vai fazer o feedback para ela. Já vou explicar como é o feedback. A Marisa é a segunda, a Zenita faz o feedback dela. Eliane Salete é a terceira, a Lilian faz o feedback. Zenita, quarta, Eutraude faz o feedback. Andrés vai ser o quinto a apresentar, Eliane escreve para ele o feedback. Liliane apresenta, a Lucélia faz o feedback. E a Eutraude depois apresenta, a Marisa faz o feedback. Aí, se der tempo para o Adelar apresentar, daí eu coloco aqui alguém e aviso quem vai fazer o feedback dele. Oi, Liliane. Prof, essa Lilian é para ser eu? Liliane? Castro, é você? É, que ali está Lilian, na Eliane. É para ser eu? Liliane está aqui, no sexto. Não, lá para comentar da Eliane. Ah, eu acho que eu escrevi. É, né? Não é você. Espera aí, deixa eu arrumar. Comi o E, desculpa. Lilian, perdão. Deixa eu arrumar aqui. Era lá. Liliane. Perdão. Tá? Gente, então, essa é a ordem. Eu também já fiz uma colinha aqui para mim no papel, para eu ir seguindo aqui vocês. E aí eu vou mostrar como vai ser o feedback de vocês. Eu vou compartilhar esse feedback aqui, tá? Mostrando como que ele funciona. Vamos ver aqui. Então, olha só. Eu vou passar esse link para vocês. E vocês vão observar o seguinte. Eu já deixei organizado aqui também, ó. Eu coloquei o nome da Lucélia aqui. Quando a gente clica em Lucélia, vai abrir aqui do lado, ó. Eu já deixei o nome dela e do Andrés, que vai escrever para ela. Daí o Andrés que completa aqui a data de hoje, o tema da implementação, aspectos positivos observados na implementação, tá? Descreva os pontos fortes da atividade realizada pelo colega, considerando criatividade, engajamento dos alunos, entre outros. Daí tem a questão 2, conexão com a formação continuada. Explique de que forma você percebeu que a atividade refletiu os conteúdos discutidos na formação, né? Porque lembra que a professora colocou que vocês tinham que fazer ali a apresentação, a implementação, com as estratégias que a gente desenvolveu nas nossas reuniões. Sugestões para aprofundamento ou melhoria. Se houver sugestões, né, vocês escrevam aqui, sempre lembrando que vocês estão escrevendo para um colega,
e a gente tem que ter ali muito respeito com o colega e pensar que podemos nos colocar no lugar desse colega, né? E quarto, as inspirações que levei da sua prática. Compartilhe algo da prática do colega que você pretende experimentar ou adaptar para a sua realidade, tá? Então, aí vai completando aqui, certo? E aí, gente, nós vamos voltar lá no início. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vou voltar. Só um pouquinho. Não sei se ele vem aqui para baixo. Aí vai clicar em cima do nome da Marisa. Ó, Marisa, aí abre Marisa, a Zenita que faz o feedback para ela. Vai clicando aqui, vai respondendo, né? Apaga o que está escrito aqui embaixo e escreve. Clica no nome da Eliane, vai abrir o documento da Eliane, tá? Assim por diante. No nome de cada um que vocês clicarem, aparece quem é a pessoa e quem faz o feedback para ela, certo? Vou colocar o link desse documento para vocês abrirem. Eu tinha já tirado do restrito, não sei o que houve, mas vou habilitar ele de novo para editor. Copiar o link. E vou colocar aqui no chat para vocês. Tá bom? Ô, Silineide, minha querida, como é que você esquece o óculos, Silineide? Silineide, eu também sem óculos não sou nada. Correndo para chegar em casa rápido por causa do curso, e aí chego, esse computador não liga e vou procurar meu óculos. E que óculos, que nada. Ficou lá na loja, agora. Foi. Não enxergo nada. Só amanhã agora. Mas foi bom que eu percebi, por causa do óculos, eu percebi que o produto que eu comprei não veio também. Esqueceram de pôr na sacola. Olha só. Lucélia, então vamos lá começar as apresentações? Cadê a Lucélia? Você compartilha, Lucélia? Ela falou que estava com o negócio na ponta da agulha. Vê se vai aparecer, professora. Está aparecendo. Tá ok? Tá ok. Posso mandar ver? Só um minutinho. Ah. Só um minutinho. A professora, acho que sem querer, começou a escrever. Oi? A professora Lucélia começou a escrever. Quando eu fui colocar a data, ela estava escrevendo a data. Não precisa você escrever, Lucélia. Quem escreve lá no documento é o André. Não estou escrevendo, não. Oh, mas alguém escreveu. Gente. Não é eu, não, Andrés. Tá, Léo. Ó, pessoal, eu vou escrever no da Liliane. Isso, gente. Não complete no conta do colega. Respeita lá os nomes que estão. Eu vou, na hora de escrever, eu vou clicar, não no meu nome, eu vou clicar no nome da Liliane. Isso mesmo. Isso. Quem vai escrever para mim é o Andrés. Isso. Né? Se alguém escreveu lá, por favor, apaga e deixa o Andrés escrever. Alguém já pagou. Beleza. Alguém já pagou. Você escreveu meu nome, Lilian, em tudo que é lugar. Ai, Jesus amado. Liliane, eu vou lá arrumar. Lógico, não tem Lília aqui nesse grupo, é só você, Liliane. Ai, Jesus. Muito bem, vou lá arrumar. Enquanto a Lucélia apresenta. Pode começar, Lucélia? Já? Pode. Ok, professora. Boa noite, sou a professora Lucélia, eu trabalho no Colégio Conselheiro Carrão, de Açaí. Eu trabalhei nas turmas dos segundos anos do ensino médio. A primeira coisa que eu fiz foi imprimir o texto sobre Guerra do Contestado, o mesmo texto que a professora passou para nós. Vocês podem ver aí na imagem que os alunos estão utilizando aquele texto que nos foi passado dos formadores, né?
eu apresentei para as turmas qual era essa metodologia da leitura ativa, disse a eles que era algo que eles já estavam acostumados a fazer, mas sem uma determinada disciplina, sem um determinado objetivo específico, né? Formamos as duplas, fizemos o uso de legenda. Essa legenda eu aproveitei a que nós fizemos no grupo. Não foi o meu grupo que fez, mas teve um grupo que fez uma legenda coloridinha, que aí copiei, né? A pessoa que apresentou para nós colocou para nós que a gente poderia utilizar e eu utilizei, tá? Então, depois que a gente fez essa apresentação, que eu coloquei para eles, né, introduzi o conteúdo, providenciei lápis de cor, porque já que eu queria tudo coloridinho, né, também providenciei os falsos post-it que eles tinham que fazer, recortei de papel que tinha em minha casa e providenciei para eles. Aí eles foram fazer essa leitura ativa. Então, vocês podem ver nas imagens que eles foram em dupla, lendo o texto sobre a Guerra do Contestado, e depois eles foram colocando, igual foi colocado na legenda, palavras que eles não sabiam o significado, aí o que eu pedi, os atores, quem é que apresentava, quem eram os líderes, qual era a atividade econômica, e eles foram colocando. Eles amaram, porque faz em dupla, né? Bonitinho, certinho. E depois da leitura ativa que eles fizeram, de sublinhar, nós fomos para o post-it. Neste momento, eu utilizei o slide do LRCO, que falava sobre a Guerra do Contestado, e aí eles, usando esses post-its coloridos, eles foram fazendo as anotações a mais. Ou seja, eles leram o texto, agora é o momento de você complementar isso, não é? E eles foram colocando ou post-it ou puxando flechinha, já que a metodologia era a da leitura ativa, e a professora falou para nós que não precisaria usar os 4 possibilidades. Eu usei esse de colar a leitura e sublinhar as palavras com a legenda que eu pedi, e eles foram complementando depois, tirando dúvidas. Eu também dou aula de sociologia, aí eles foram automaticamente fazendo ligações dessas 3 turmas. O segundo A é o mais fraquinho, mas eu percebi que eles foram que me deu um retorno melhor, eles que mais questionaram no momento de colocar os post-its, tá? Houve depois uma conversa, eu conversei com eles, o que eles acharam da metodologia, esse foi parte de uma avaliação também, eles foram avaliados, né, dessas leituras, e como eu sou coordenadora de área de humanas, essa metodologia também foi passado para os professores dos quais eu faço trabalho, e eles também estão utilizando. Nenhum deles são da área de história, não fizeram, né, os formadores, e eles também estão utilizando a metodologia da leitura ativa. Eu gostei muitíssimo, os alunos gostaram, e essa metodologia da leitura ativa não foi apenas para o texto, mas também para as avaliações. As avaliações, os textos que eles estão lendo, eu, de certa forma, exijo que faça-se 4h30. Que eles façam a leitura e o sublinhar. Obrigada, professora. Obrigada, colegas. Muito bem, Lucélia, que legal. E aí, a leitura ativa, né? É uma coisa, parece básica, né? Mas ela é tão fundamental. E o trabalhar com os post-its ali deixa a coisa mais agradável, né? Parabéns, querida. Tudo de bom aí, tá? Gente, então, Lucélia apresentou, o Andrés vai fazer depois ali o comentário para ela, né? Vai preencher, dando feedback, e aí vamos para a Marisa. Pode apresentar para mim, por favor, professora? Apresento.
Enquanto eu vou abrindo aqui, Marisa, se você quiser... Primeiro, você já entregou ele para mim ou não? Já entreguei, professora. Tá, só para ficar mais fácil de eu localizar. Você pode ir falando que você já vai ganhar uns minutinhos Tá, aí. professora. Hoje eu vou falar menos, tá? Mas eu vou... Hoje não estou Você não está bem, né? Não, eu tive 2 velórios na noite, pessoas muito queridas. Estou arrasada. Professor, o meu foi desenho como narrativa, como estratégia para aprendizagem, tá? De primeiro momento, eu ia fazer literatura de cordel. E aí eu fiquei pesquisando sobre a literatura de cordel, né? E nessa minha pesquisa, eu encontrei esse trabalho. E aí a senhora nem tinha dado essa aula de desenho ainda, e aí me apareceu essa atividade. E aí, dentro dessa atividade, então, eu introduzi essa metodologia de desenho. Então, eu sou a professora Marisa, trabalho na Escola Estadual Unidade Polo de Arapongas, e a minha atividade foi com os nonos, nono A e nono B. Foi uma atividade, assim, que não me dava vontade de sair da sala, assim, tanto em uma sala como na outra. Eu tive, assim, 100% de aproveitamento desses alunos, eu não tive um aluno que deixou de fazer. Era um trabalho, assim, que a sala toda se envolvia e eu me envolvia junto com eles, né? O conteúdo foi a crise de 1929. Então, eu apresentei para eles o conteúdo, a crise de 1929, e aí, professora, se a senhora passar o desenho, eu consegui a crise contada em pedacinhos, em desenhos de quadradinhos pequenininhos. Aí eu dei um quadradinho para cada um sobre o tema. Então, um pegou a quebra da bolsa, o outro pegou consumismo, e aí, então, eles tinham que fazer a cópia do desenho, né? Por exemplo, aqui a gente tem a quebra da bolsa, né? Então, ele tinha um pedacinho, que era a quebra da bolsa, aí ele fazia o desenho, embaixo ele escrevia o título do conteúdo dele, e depois ele realizava a pesquisa sobre o tema que ele pesquisou. Aí o trabalho foi feito em 2. Volta mais fotos lá para cima, professora. Vai ter fotos melhores. Foi feito em dupla. Cada dupla ganhou um pedacinho. Pode passar mais foto aí. Aqui, ó. Então, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um carrinho de supermercado que acho que queda, consumir. A queda, não estou vendo agora. Mas aqui, esse menino recortando, olha. Então, eu tenho aqui o menino, a folha inteira. Então, contada a história da crise nessa folha. Então, eu dei um pedacinho desse para cada 2. Aí eles desenhavam, depois eles pesquisavam sobre o tema, e aí depois, quando eles terminavam, a gente foi para a montagem do painel. Vai ter uma foto aí que mostra o painel, e aí nós montamos, lá o painel. E aí lá, então, no primeiro cartaz, né, eu coloquei a crise de 1929, e aí ela ia... Ai, não estou enxergando agora. Ela ia falando assim, o processo da crise, né, como ela ocorreu. Então, a gente foi montando lá na parede aquele papel que eu entreguei para eles. Então, assim, saíram desenhos fantásticos. Olha aí, Loucos Anos 20. Então, foi muito interessante o meu trabalho. E aqui eu tenho depoimento dos alunos, depois eu tenho o depoimento da pedagoga, que participou da aula, até ela ajudou, lá, freando a crise, né? Aqui eu tenho o depoimento da pedagoga, ela me ajudou também com os alunos. Professora, e foi isso o meu trabalho. Se vocês quiserem essa folha, a gente até postou lá no grupo aquele dia, né, professora? É muito bacana esse trabalho, gente. Pena que eu não estou muito, assim, animada para explicar mais em detalhes para vocês, mas é um trabalho que vale a pena fazer com a crise de 1929. É, assim, muito legal os desenhos que ele apresenta. É isso, professora. Marisa, parabéns pelo seu trabalho e eu vou trabalhar esse conteúdo essa semana e vou copiar a sua ideia. A gente postou lá no grupo, né, professora? Sim, mas esse aí é da história ao quadrado.
História ao Quadrado, e eu assinei, eu me inscrevi lá, estou pagando R$19 por mês para copiar algumas ideias deles, sabe? Porque eu vi que vocês comentaram aqui no grupo, daí eu fui lá pesquisar e vou estar utilizando. E a Marisa congelou a internet dela e provavelmente teve problemas. Mas que bom que ela conseguiu concluir, né? Bacana, gente. Não tenho vergonha de copiar ideias dos colegas. Eu estou sempre copiando. Vamos lá. Eliane. Liliane, acho que eu arrumei teu nome em todos os lugares. Se descobrir mais algum, me fala. Vou tentar ver se eu consigo abrir aqui, se eu não esqueci, compartilhar Qualquer tela, coisa né? me fala. Ok, gente, professora, desculpa, acabou minha bateria, daí eu perdi o cabo aqui, tá? Não, Mas, tranquilo. Só professora. estava elogiando e falando que dê tudo certo. Tá, mas sempre copiando de você. Faz, que é muito legal, professora. Obrigada. Vou fazer, com certeza vou fazer. Se você estiver comigo em outra jornada, eu vou te contar como é que ficou daí. Vou estar. Tá? Fazer com os meus nonos anos. Eu tenho 4 nonos anos, eu vou fazer com os 4. Vamos ver a Eliane compartilhando. Só está aparecendo sua fotinha, Eliane. Tela, não. Agora sim. Marisa, você está com a mão esquerda? Professora, pode pôr o link novamente para eu depois fazer da minha colega, que acabou a bateria e ele saiu aqui. Coloco, tá? Só um minutinho, eu já coloco de novo. Eliane, pode começar? O meu está aparecendo ali, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Tá, então, eu sou essa apoptose do Colégio Estadual São Cristóvão, núcleo do Vitória, e eu escolhi o 9º ano, né, para implantar o meu trabalho. Então, e primeiramente, a observação da turma, apresentar dificuldade e entendimento sobre o descritor da aula 22, compreender os impactos políticos, econômicos, sociais, né, culturais lá do conflito. Aí eu abordei a aula 17, que é o slide do RCO da Primeira Guerra Mundial. Busca de uma estratégia metodológica ativa em pares, construção de um mapa mental com desenhos como narrativa histórica, porque todos os meus alunos, eles gostam muito de desenhar, né? Então, eu no A também, eu já dou aula para eles também desde 6º aninho, e eu sei que eles gostam muito de colocar no papel, através do desenho, o que eles aprendem em história, né? Então, exposição e debate sobre o conteúdo da Primeira Guerra, primeiramente, daí o slide 17, tá? Usei a TV Educatron, daí esclarecimento com os educandos lá, qual o objetivo do trabalho a ser desenvolvido, acho que é importante conversar com eles sobre isso. Então, eu primeiro formar pares, né, entre os alunos para início da confecção do mapa mental com desenho narrativa histórica, aprofundamento de conhecimento, eles fizeram uma pesquisa, né, através do aparelho celular também, que a gente pode usar como forma metodológica diferente, uma diferenciada em sala de aula, desde que se veja o que eles estão fazendo, né. Utilização do livro didático também, alguns também usaram um pouquinho, e observação dos slides do RCO também. Então, depois eles faziam um esboço antes da confecção do final do trabalho, então eles revendo os erros ortográficos, analisando as ideias, desenhos que possam ser melhorados. Então, eles fizeram, antes de passar lá para o sulfite, eles fizeram tipo um borrãozinho, né, para ver o que dava para melhorar, como que eles tinham que escrever, né, e daí mostraram para mim, ideia para daí eles começar a amadurecer a história deles e tudo mais, através dos desenhos e tudo, para passar para o sulfite lá. Daí a confecção final do mapa mental com desenho e narração. Então, a apresentação oral dos trabalhos, depois de pronto, eles tiveram que ir lá para frente, né, do quadro negro lá, e apresentar para os coleguinhas o que eles entenderam, né, da produção do trabalho deles. Isso foi interessante também, a troca de ideias. Então, a duração do trabalho foi 4 aulas, né, sendo uma aula para explicação do tema, troca de ideias, 2 aulas para pesquisa, produção do trabalho. Aí eu especifiquei ali que, sendo que muitos pares decidiram se reunir em casa também para dar uma continuidade ao trabalho, e uma aula para apresentação dos colegas da turma. O que eu notei que eles gostaram tanto de fazer, que teve alunos que pediram para fazer mais de um trabalho. Então, por isso que eles acabaram até se reunindo em casa para fazer mais de um. Tanto que depois, se vocês forem observar as fotos lá, tem
2, 3, com o mesmo nome de alunos, né, porque eles gostaram da questão do desenho e tudo mais, né. Então, avaliação. Atribuição da nota será de acordo com a confecção do mapa mental, com desenhos com narrativa, observando a criatividade, interesse, análise crítica sobre o conteúdo, integração é importante, né, entre eles, troca de ideias, entendimento dos teus pares, valendo 70 pontos. E apresentação dos trabalhos para a turma, mais 30 pontos, total 100. Momentos relevantes, então, no início, os alunos estavam com dificuldade de entendimento sobre a produção do trabalho, muitas dúvidas foram surgindo, as conversas excessivas sempre tem, né, com certeza, entre os pares, eram constantes. Mas isso desviava muita atenção facilmente, né? Mas com a intervenção da minha pessoa, foram sanadas as dúvidas, as conversas excessivas foram diminuindo, porque o interesse foi aumentando, né? O que contribuiu para aumentar o interesse dos alunos na produção da atividade, bem como a integração entre os pares, desenvolvendo assim as ideias, saberes, criatividade, o gosto pelo aprender. E eu acho assim que o objetivo proposto foi também, assim, sem repercutir na melhor das notas, transformando os educandos, então eu até escrevi ali, né, protagonista da sua própria história. Eu achei que foi muito válido, eles gostaram bastante, eu fiz também professora com outras turmas também, sabe? Mas daí no caso aqui, eu coloquei o no ar, mas todas as turmas eu gosto muito de fazer também, e saíram trabalhos, assim, bem legais. Gostei muito, professor, eles também estão pedindo para fazer de novo. É isso. Que legal, Eliane, parabéns. E olha só, a importância desse compartilhamento, porque me chamou a atenção ali uma coisa que você falou e que às vezes é bem simples, mas é importante. Pedir para eles fazerem um rascunho, né? Você usou uma outra palavra ali, um borrão, né? Uma coisa assim que você falou. Antes de passar para o papel. Isso. É importante ensinar isso para eles, né? Me chamou a atenção. Que legal. Parabéns, Eliane. Sucesso. Que eu já sei que você faz sucesso com suas atividades aí. A turma é bem agitada, eles são bem agitados, mas até o diretor deu uma passada lá para assistir um pouco a minha aula também, né? E daí ele disse, daí eu mostrei para ele, determinado aluno, que ele é muito assim, é bem bagunceiro, todos os professores reclamam dele, ficou olhando, falei, olha, esse menino aqui é que todo mundo reclama, e ele ficou olhando lá, porque estava lá, vivendo, trocando. Fazendo atividade bonitinha. Legal, uma atividade diferente, muito bem. Ok, agora então a Zenita vai apresentar, e a Eliane travou. Ideia, ela até não estava gritando, falando. Que legal, Eliane. Parabéns. Agora separa o teu compartilhamento, por favor, daí a Zenita vai apresentar o dela. Vamos lá. Só um pouquinho, professora, estou montando aqui. Aí, estão conseguindo ver? Sim. Uhum. Tá, então o meu trabalho foi sobre a radionovela. Eu peguei o tema da reforma religiosa e contra-reforma. Então, aqui eu coloquei essas imagens aí para mostrar aos alunos. Eu separei eles na primeira aula em equipes, cada aluno ia falar sobre um reformador, escrever, né, sobre um reformador. Claro que depois que eu já tinha trabalhado todos os conteúdos lá do RCO, né? Uhum. E aí, então, uma aluna até trouxe esse radinho, que era do avô dela. Eu dividi eles em equipe, um ficou com Martinho Lutero, o outro com o Jan Hus, o John Cliff, né? Jan Hus, né? John Hus e o John Cliff. E aí outros reformadores ali até chegar no Henrique VIII. E uma equipe ficou com a sonoplastia, que é essa equipe aqui que está junto comigo aqui. Porque nós tínhamos que colocar som, né? Depois dessa aula dividida em equipe, eu levei os trabalhos, claro, e como é 7º ano, eu tive que ajudá-los
a redigir essa radionovela. Então, realmente, eu fiz, né, durante minhas horas de atividade e tal, com a leitura, com o que eles escreveram e tal, e aí nós produzimos essa radionovela. Eu amei, eles amaram, foi um sucesso. Aqui está a pedagoga, né, dando o relato dela, e eu achei que foi muito interessante. Então, aqui estão os cadernos deles, que eles já tinham trabalhado, todos os conteúdos, como eu já havia falado, eu imprimi, né, cada reformador aqui, eles pintaram, descreveram sobre ele, e aí a radionovela. Eu amei. Então, nesse roteiro, eu escrevi assim, começando, né, desde o começo até o fim, o que cada um ia falar ali na equipe. Então, dei um papel para cada um, todos participaram, todos falaram, com exceção dos que ficaram cuidando do som. Então, eles pegaram o celular, 4 celulares lá na minha mesa, uma menininha levou uma caixinha de som, levou o microfone, e cada um ficou incumbido de fazer um som. Então, tinha o som do sino da igreja, tinha o som do cavalo correndo ali na cidade e tal, né, chegando os reformadores ali para a Inquisição e tal. E coloquei músicas no meio, então ficou muito lindo, músicas gospel, né? E também músicas católicas, eu amei. Até eu gostaria de pôr um pouquinho da radionovela. Dá tempo ainda, professor, eu pôr só uns... Pode, que eu também quero ver, estou curiosa demais. Porque eu amei. Vamos Pode ver pôr. se vai dar certo aqui. Talvez você vai abrir aí, você vai ter que abrir em outra, vai abrir outra tela, você vai ter que compartilhar outra tela, vamos ver. Porque não estão vendo? Não estamos vendo. Não. Então, você para esse compartilhamento e compartilha de novo. Entendi. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ter que compartilhar de novo, então, né? Peraí. Deixa eu ver onde que eu vou compartilhar. Eu tenho que ir aqui, peraí. Embaixo, no quadradinho. Aqui. Daí você vai ali procurar onde que está a radionovela que você abriu. Eu estou achando que é essa daqui. Vamos ver. Vamos lá. Então, esse radinho é o radinho que a menina trouxe. Aí eu pus o meu celular ali na frente do rádio. Mas foi coisa mais linda, eles se empolgaram, eu coloquei eles no corredor para entrar um por um, porque o problema é a gravação. Aí eu coloquei eles no corredor, só deixei dentro das salas da sonoplastia, e eu gravando, e eles, como já tinham no papel escrito, que eu digitei umas 10 cópias, né, imprimi umas 10 cópias, cada um sabia a sua fala, né, então eles iam entrando na sua fala. Vou colocar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Acho que é aqui. Na atualidade, a maioria das religiões e igrejas procuram manter o respeito com as diferentes crenças religiosas, mas nem sempre foi assim. No Brasil, conforme o censo de 2022, 50% das pessoas são da Igreja Católica, 31% são das igrejas evangélicas e 19% outras religiões, igrejas sem religiões e ateus. Passamos a apresentar a radionovela A Reforma Religiosa. Eu te levantarei. Não havia tolerância religiosa na Europa medieval. A única instituição religiosa aprovada pela sociedade era a Igreja Católica. Que desde a crise do Império Romano, com a insegurança e o medo das invasões, ela acalentava o coração das pessoas aflitas. Porém, no século XIV, na Inglaterra, um padre, teólogo e professor na Universidade de Oxford, chamado John Wycliffe,
passou a contestar algumas práticas da Igreja Católica e foi convocado para a Inquisição. Chegou John Wycliffe. Vamos começar a interrogação. Você é um herege, está induzindo as pessoas contra a Igreja Católica, por quê? Sim, protesto. O luxo do alto clero, o poder do Papa, é a missa, é a Bíblia em latim. Eu acho que tá bom, né, professora? Senão não dá tempo, né? Tá maravilhoso, Zenita. Meu Deus, Professora, que eu legal. quero que você ouça até o final, porque um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Eu amei. Eu vou ouvir, com certeza. Mas amei. E outra, eu coloquei umas músicas assim, achei até uma música do Henrique VIII, que é uma música atribuída a ele, certo? Achei uma música também no final, que ela acaba, um hino lá no país, lá, na Irlanda, um hino da Irlanda pela paz, né? Mas foi assim, lindo, lindo, lindo. Eles amaram, a pedagoga também amou. Eu nunca fiz um trabalho tão bonito. Que gostoso. Zenita, eu vou pedir o seguinte para você. Se você puder colocar esse link aqui, dessa gravação, lá no Class, lá no mural do Class. Se alguém quiser ver, né? Sim. Alguém seja tão curioso, ou mais do que eu tenho até um roteiro escrito. O roteiro eu não coloquei aí, mas eu posso até colocar lá, se alguém quiser, para o próximo ano, na hora que for trabalhar a reforma religiosa, né? Já tem o roteiro feito. Que foi maravilhoso, eles amaram. Eu acredito. Que bacana. Parabéns. Sucesso nessa sua caminhada, Zenita. Obrigada. Muito bem. Gente, é gostoso quando a gente faz algo e consegue êxito e consegue envolver os alunos, né? Sim, sim, eu fiquei maravilhada com essa atividade, amei. Porque eu gosto muito de essas interpretações, né? E deu certo no que eu queria, e foi uma sala também que eu procurei uma sala legal, que eles assumiram e deu adoraram. Certo. Bacana. Muito bem. Então, vamos lá. Caminhando. Andrés, você compartilha? Só me preparar psicologicamente, né? Depois de uma apresentação da professora, eu tinha que ir embora e dizer tchau. Né? Imagina, Andrés. Tem o Pelé e agora vem o perna de pau, então. Tá bom. Cada um vai fazendo ali os seus trabalhos e dando assim... tenho certeza que você também conseguiu envolver seus alunos. Beleza. Olha aí, ó. Deixa só eu colocar a síntese aqui. Beleza. Então, gente, é o seguinte, eu adotei... Todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá. Então, beleza. Então, eu adotei a metodologia leitura ativa, né? Que, como nós vimos, para recomposição de português, e matemática e até da história, é fundamental. Então, os alunos trabalharam com a temática a Revolução Russa e os governos do Vladimir Ulyanov Lenin e do Joseph Stalin. Os alunos foram... eu fiz o seguinte, eu peguei os 2 nonos anos, A e B, e resolvi distribuir para eles 5 perguntas diferentes. Então, uma pergunta era, entre Nicolau II, Stalin, Lenin, qual que você achou que era o mais tirânico? Aí tinha que justificar. Outra pergunta, você acredita que Joseph Stalin, sendo um governo socialista, ele favoreceu a população russa? Tá? E também, como eu tenho alunos que têm dificuldade de aprendizagem, leitura, a gente adotou a seguinte metodologia. Então, aqui no quadrinho abaixo aqui do aluno pesquisando, eu coloquei 3 quadrinhos aqui e o aluno AN deveria identificar que situação era essa aqui, né? Teve os alunos que vieram depois, faltaram, e aí entreguei para eles, vocês vão interpretar isso aqui. E os alunos interpretaram legalzinho, né? Então, numa aula, eles prepararam as perguntas, e na aula seguinte eu sorteei, e claro, aqueles que queriam também, a leitura da pergunta e da resposta, certo? Eles leram, a maioria acertou, colocou brilhantemente, e
para a gente concluir, nós fizemos um debatinho na sala, usando essa pergunta: por que é importante estudar a Revolução Russa, seus governantes, no mundo de hoje, certo? E aí, a conclusão foi para a gente saber o que é governo tirânico, o que é governo autoritário, certo? Nesse sentido. O resultado, eu acredito, foi bom. Os alunos foram criativos nas respostas. Além dessa imagem que vocês estão vendo aqui, que é pão, terra e paz, mais o símbolo da morte e o Lenin, e mais aqui esse aqui que eu queria comentar, esse aqui do rei, que eles também tinham que fazer a relação da imagem com a Revolução Russa. A grande maioria entendeu direitinho que era a monarquia que estava oprimindo o povo russo, certo? Então, gente, basicamente foi isso aí. Foi um trabalho que eu usei o Liebbook, que nós fizemos no primeiro curso desse ano com a professora, né? Achei bem interessante. Eu coloquei os desenhos, deixei eles livres para eles colorirem. Teve uma turma que coloriu, bonitinho, né? E foi interessante. Foi interessante na medida que eu, para fazer uma avaliação da interpretação do texto dos alunos, deu para verificar os alunos com dificuldade de aprendizagem, o nível de atenção que eles tiveram da aula, né? E, por fim, o objetivo é que eles entendessem o que foi a Revolução Russa e os primeiros governos socialistas, marxistas da história. Certo? É isso aí. Muito obrigado. Perguntas, dúvidas? Nada? Só isso. Viu, Andrés? Está vendo como que eu falei que às vezes a gente acha que o nosso trabalho é simplesinho, mas eu estava vendo ali que com o teu trabalho você desenvolveu várias habilidades neles, né? Porque você desenvolveu ali a leitura, você teve como metodologia principal a leitura ativa, mas você promoveu toda ali uma leitura, uma interpretação, você propiciou eles um momento ali de debate, né? Quando você colocou aquela questão para ser discutida. Então, são várias habilidades desenvolvidas. E as metodologias, quando bem aplicadas, por mais simples, elas geram um resultado bom. Isso né? aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito bem. Pessoal, vocês estão lembrando de preencher lá o feedback dos coleguinhas? Não esqueçam, tá? Agora, então, vai a Liliane apresentar e a Lucélia que vai fazer o feedback dela, tá bom? Vamos lá. Posso apresentar, prof? Pode. Tá. Apareceu? Sim. Tá, vou colocar em apresentação para ficar um pouco maior. Então, eu fiz a minha implementação com os sextos anos, 5 sextos anos, e eu escolhi a metodologia do desenho como narrativa. E a aula foi sobre o Rio Nilo, a importância do Rio Nilo no Egito Antigo. Então, primeiro a gente fez toda aquela fala sobre o conteúdo, estudou, pesquisou, usou o livro didático, assistiu o videozinho, né, para dar aquele embasamento para eles poderem fazer o trabalho. Depois disso, nós separamos em grupos, deixei que eles fizessem os grupinhos, daí deu grupos de 4 ou 5 alunos, conforme cada turma, ali, o número de cada turma. E aí, eu disponibilizei para eles a cartolina, para que eles pudessem fazer os desenhos. E aí eu dei o comando, né, de que só poderia usar desenho para ilustrar a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento do Egito na Antiguidade. Só que a gente tinha conversado, né, sobre agricultura, pecuário, comércio, transportes, religião, a gente tinha conversado tudo certinho. Então, eles foram fazendo os desenhos conforme a gente foi estudando. Depois desses desenhos prontos, eles fizeram a apresentação. Essa apresentação daí tinha que ser oral, eles não podiam ler nenhuma informação. Então, o que eles lembravam
do que a gente estudou sobre a agricultura, pecuária, todos aqueles itens que eles foram colocando ali no desenho, eles tinham que explicar. E aí a gente combinou que todos os integrantes do grupo tinham que falar alguma coisa, para a gente trabalhar a oralidade também, não podia ninguém ficar sem falar nada. E foi uma gracinha, assim, foi uma gracinha mesmo, porque das 5 turmas, teve uma só que não conseguiu desenvolver bem a oralidade, mas as outras 4 foi incrível. O diretor foi assistir, e a pedagoga, 2 pedagogas foram assistir, e elas ficaram encantadas, porque turmas de 6º anos não estão acostumadas a fazer trabalho assim, né, de explanação. Desenho eles manjam numa boa, né, mas a parte da oralidade já é mais difícil, eles não têm o costume de apresentar trabalho assim. E eles falaram, ninguém leu nada, sabe, eles estavam assim, super empolgados para apresentar, daí fizeram os cartazes, foi a coisa mais fofa. Demorou 6 aulas para produção de tudo e uma para eles explicar, demorou bastante para fazer, eles têm um ritmo diferente, né? Mas ficou coisa mais fofa. Aí, o pessoal que foi assistir, o diretor e as pedagogas, eles ganharam um papelzinho para poder fazer das notinhas, né? Aquelas rúbricas que a gente sempre costuma fazer. Então, eles tinham que dar nota de 1 a 5, pelo cartaz, o desenho, como é que é? A explicação deles, né? Eu coloquei até aqui o exemplo da rúbrica que foi usada, né? Cada grupinho e tal. E foi bem legal, assim. Aqui eles apresentando o trabalho. Aqui é o vídeo. Coloquei 2 videozinhos para ilustrar. Aqui é uma das turmas, a pedagoga junto. Aí a gente expôs na sala o resultado dos trabalhos. Aqui eles apresentando. Olha, ficou bem bonitinho, assim. Prof, eu adorei. Aqui eles em grupo fazendo os desenhos. Olha só. Aqui, foi coisa mais fofa, prof. Adorei fazer esse trabalho com eles. Foi lindo, assim. O resultado foi maravilhoso. Eu saí, assim, encantada. Bem legal. Que legal, Liliane. Parabéns pelo seu trabalho, gente. Obrigada. Que gostoso ver, assim, né, quando vocês ficam satisfeitos. Porque eu sei que... Eu fui bem sincera, eu chorei de emoção. Em duas turmas eu fiquei emocionadíssima, sabe, eu chorei na sala de felicidade, porque eram turmas que eu não esperava, sabe, porque eles tinham muita dificuldade e eles se superaram de uma forma, assim, que eu fiquei emocionada e eu chorei. Que legal. Mas isso mostra essa relação de você com eles, e mesmo aquela turma que você falou ali, que teve mais dificuldade, você pode ter certeza que é uma turma que você ajudou, auxiliou, e num outro momento eles também vão se destacar, né? Porque se a gente não dá o pontapé inicial, eles não vão sair daquele ritmozinho deles. Parabéns. É nesse momento que a gente vê que o nosso trabalho faz diferença, né? De alguma forma ele está fazendo diferença. Às vezes a gente parece que não vai para frente, não desenvolve, mas não, ele está desenvolvendo. É lento, mas dá certo. Muito bem. Obrigada. Parabéns. Gente, olha só. Eu estou vendo o seguinte aqui, nós temos mais 5 minutinhos. Eu vou deixar a Iltraude apresentar o trabalho dela e o Adelar vai ter que ficar para a próxima reunião, tá, Adelar? Tudo bem? Cadê o Adelar? Não estou vendo ele aqui. E aí, enquanto a Iltraude vai apresentando, eu vou deixar o formulário aqui já no chat para vocês preencherem, tá? Iltraude, você quer que eu apresente para você ou você apresenta? Iltraude, não estamos te ouvindo? Pois eu não estou conseguindo achar aqui onde é que tá minhas coisas, meu Deus do céu. Eu não tinha deixado aberto já? Eu tinha deixado aberto. Eu acho que fechei de novo. Você já entregou ele para mim? Já? Já entreguei. Acredito. Quer que eu compartilhe? Eu gostaria muito. Então tá.
Pode começar a falar que eu já estou abrindo aqui. Então tá. Eu vou começar pelo início. Então, eu trabalhei com ensino médio. Não, perdão. É o 9º ano. Meu nome é Helmtraut. Eu trabalho com história e civismo. Só que no civismo eu não trabalhei o tema da Segunda Guerra Mundial. Eu só tenho 2 turmas do 9º ano que eu trabalho história. Então, eu ocupei essas 2 turmas somente, como eu disse que eu não ia trabalhar, né, com toda a turma, 22 turmas, eu não ia dar conta, mas eu fiz também com eles o trabalho, mas dentro dos heróis brasileiros, daí outro tema, lógico, não Segunda Guerra Mundial. E, primeiramente, né, eu fiz a aula 25, 26 e 27. Ocupei 4 aulas para explicar. Primeiramente, expliquei o conteúdo, passei videoaula. Daí, eu também expliquei para eles que eles iam fazer uma prova diferente, uma prova mais fácil, como normal, assim, mas só que tinha que fazer a leitura. Então, preparei eles, primeiramente expliquei todo o conteúdo sobre o nazismo, o fascismo, porque o início da guerra e tudo mais. Eu mostrei imagens, daí imprimi o texto. Tem aqui, ó, que legal. Então, eu imprimi o texto, eu fiz a leitura com eles e dividi a turma em 6 grupos e 6 alunos. Tinha um grupo que não deu 6, deu só 5, mas tinha também 6 questões. Como é que eu fiz aí? Todo aluno tinha que ler um parágrafo. Terminou de leitura, iniciava-se de novo a leitura, para que todos lessem e prestassem atenção. Depois da leitura, o grupo, todos eu marquei o horário, né? Os minutos, eles agora, então, cronometrei, eles marquei a hora de iniciar a prova, que eles não precisassem copiar, é só grifar com marca-texto, porque foi feito aqui, né? Então, foi feito com marca-texto. Não as provas iguais. Então, eu fiz 6 provas diferentes. Quer dizer, o texto igual, as questões iguais, na posição ao contrário. Então, eu coloquei a primeira no meio e misturei para que eles não olhassem para o grupo do lado, para não identificar a questão correta. Senão, seria muito mais fácil, né? E alguns fizeram muito rápido. Como alguns fizeram muito rápido, leram, entenderam, os que mais devagar, que não fazem nada, não conseguiram acompanhar. Quando o primeiro grupo terminou, eu disse, agora todo mundo vai entregar. Mas, no final, eu achei injusto. Eu acabei dizendo, não, vão terminar, vou dar mais um tempo. Eu dei mais um tempo, todos conseguiram terminar, outros também não quiseram mais, e mesmo assim, alguns grupos conseguiram errar. Eles não foram assim, não trabalharam em sintonia. Dentro do grupo, alguns conseguiram errar a questão, só em marcar texto. Só que eu, particularmente, como todos os professores também colocaram, gostei bastante. E os alunos também gostaram, porque tem alguns alunos que não gostam de escrever, principalmente, só daí as questões objetivas, elas não fazem o aluno não faz grande leitura. E nessa leitura dinâmica, porque é uma leitura dinâmica no texto, foi bastante... 4h30. Foi bastante produtiva. E eu fiz isso depois que eu fiz essa prova de história com todos os alunos, também sobre
outro tema, com os outros alunos do civismo. Está dando certo, conseguindo ou incentivar eles à leitura e também nota, né? Que o aluno também espera nota, então foi muito produtivo, gostei bastante. E os alunos mais ainda, né? Muito bem, Eutraude. E olha só, é uma estratégia diferente, que eu acho que nós nem tínhamos comentado, né, ali, de fazer eles realizarem como uma prova, né? Eu fiz uma prova. São ideias que vão aparecendo aí diferente, que vale a pena a gente estar conhecendo. Parabéns, Eutraude. Obrigada. Muito bem. Pessoal, então, olha só, hoje eu estou muito satisfeita, acho que nossa reunião foi bem produtiva, bem bacana, bastante ideias bem legais aqui, e o nosso grupo de estudos é para isso mesmo, tá? Então, eu já coloquei o formulário ali para vocês preencherem no chat, certo? Na semana que vem, então, nós vamos ter ali basicamente só feedback, mas vocês vão ter um check-out para fazer também, tá? Então, é bem importante vocês estarem ali participando, conhecendo o trabalho dos colegas, e se apropriando de algumas ideias, guardando elas ali na manga para utilizarem nas aulas de vocês, tá bom? Assim que vocês preencherem o formulário, gente, vocês estão dispensados. Obrigada por estarem aqui. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Boa noite. Zenita, já publicou? Boa noite. Professora, eu preciso fazer mais uma professora. Boa noite. Até semana que vem. Eu coloquei lá o link, professora, e o roteiro também da radionovela, ok? Obrigada, Zenita. Para eu preencher lá sobre a aula do professor André e tudo mais, não precisa, é só preencher e fica ali, não precisa compartilhar nada, né? Não precisa compartilhar, não precisa fazer cópia, nada. Só preenche que ele é um documento já compartilhado. Tá? Obrigada. Nada. Preencho lá, qualquer coisa, qualquer dúvida, me fale. Eu vou só parar a gravação, mas eu vou ficar aqui com vocês, tá? Professora, estou respondendo lá, que eu fui a última, tá? Da nossa colega lá, estou respondendo, tá?